Ora, muito boa tarde, bem-aja, professora Ondina. É com honroso prazer que mais uma vez vocês me convidaram, eu fico sempre muito contente. Aliás, eu tenho dito que há 3, 4 anos que me ia ido afastando destas lides, se me permitem a expressão, mas queria sempre aceitar um ou outro convite que me parecesse mais interessante a nível pessoal e profissional, e todos os convites daquelas organizações que, quando o meu nome estava no index a vermelho, tiveram sempre a coragem de me continuar a convidar. E, portanto, a FENPROF foi uma dessas organizações e é com muito prazer que eu estou aqui. Quero, portanto, agradecer a todo o staff da FRENPROF. Uma palavra de carinho e de amizade para a Maria João, é verdade, já há alguns anos que nós nos conhecemos, mas estranhamente é a primeira vez que nos cruzamos numa mesa, embora ela seja virtual. E a última palavra Verdade, é é verdade. sempre para os primeiros, para aqueles professores que estoicamente e com muita coragem tiraram esta tarde para estar aqui online a ouvir-nos, embora pareça mais fácil online, não é? Bem, eu vou então falar daquilo que me convidaram para falar, que é a avaliação do 54 e, claro que da Lei 116, aliás, é a lei que prevalece, embora culturalmente nós tenhamos habituado a falar no 54, e, como dizia o antigo ministro, o 55, que é irmão gêmeo do 54. Aliás, se não fosse o 54, o 55 nunca poderia ser operacionalizado. Eu não vou falar aqui especificamente do 55, mas, como dizia o professor Pedro, agora passou-se o meu nome, isto é da velhice, digamos que no último, Paulo Pedroso, peço desculpa, na apresentação que fez da avaliação do 54, e que houve também a apresentação da avaliação do 55 na altura, ele começou por dizer que afinal, e era visível isso, que as conclusões são praticamente as mesmas. Eu vou partilhar aqui para começar um pouco, para seguir aqui, se não perco-me. Deixem-me ver aqui. Agora não encontrava aqui o sítio de partilha. Para com som, que é para nós. Ok. Pronto. Então eu dei este nome, a Educação Inclusiva em Portugal. Não podemos resolver problemas se não soubermos ou não quisermos saber que existem. Eu venho a falar do 54 e eu creio que um dia tomo a opção de ser a última vez que falo do 54. Porque eu falo do 54 desde 2017. Será estranho vocês dizerem, mas como se ele foi publicado em 2018? É que em 2017 ele já circulava e eu tive nessa altura o privilégio de estar com a doutora Filomena Pereira, a mãe desta legislação, nos Açores, e ela mostrou grande parte do que seria a legislação. E, portanto, desde 2017 que eu ando a dizer algumas coisas e algumas críticas. É claro que todas as críticas encerram sempre em si desafios, não é? Uh, Poderão vocês dizer assim, então, mas como é que sabia algumas coisas que iam acontecer se não havia avaliação? Uh, nesta comunicação, neste diálogo, nesta conversa, chamem-lhe como quiserem, tomei a opção de me centrar em três documentos. Na avaliação da OCDE em 2022, na avaliação do ISCTE, que saiu agora há relativamente pouco tempo, e no último relatório do CNE sobre o estado da educação. E depois, em alguns slides, vou colocando no fundo, na barra, alguns dos slides que eu venho apresentando desde 2017. E quem me foi ouvindo desde 2017 verá que é precisamente a mesma coisa que eu dizia que ia acontecer. Tenho uma bola de cristal? Não, não tenho. Então já me tinha saído o Euromilhões, se me permita, não é? O que eu fiz foi ir a estudos internacionais, pegando em alguns estudos internacionais que havia, tanto com os modelos que estão inscritos na legislação, conhecendo o concreto do terreno, no sentido concreto do nosso sistema, digamos que criar cenários projetivos do que poderia acontecer e algumas coisas, tendo em conta até as nuances de alguns modelos em Portugal, digamos que algumas desses acontecimentos
iriam ser ainda mais gravosos. Eu passo a explicar. Desculpem. Eu passo a explicar. Portanto, eu vou pondo, não vou falar diretamente de cada uma das situações. O que vocês veem nos slides são citações diretas dos relatórios de avaliação e a visão e discurso sobre a inclusão. Ora, a visão e o discurso sobre a inclusão está lá todo, está no prefácio, está quando nós fazemos levantamentos nas escolas, em todos, portanto, digamos que é aquilo que eu costumo dizer, a cartilha está lá toda. E a cartilha já vem há muito tempo, não é de agora. Portanto, desde que a integração se passou para a inclusão, que nós sabemos essa cartilha. Quando fazemos, digamos, questionamentos aos professores, aliás, o professor Paulo Pedroso dizia isso, portanto, está sempre no discurso dos professores e não só, está todo, não há ninguém que diga que é contra a inclusão, não é? Mas a verdade é que os conceitos depois centram-se, não são claros. Portanto, dizia o professor Luís Capucha no seu relatório, eu falo no nome, porque ele é que liderou esta equipa, que a educação inclusiva é um conceito e uma finalidade e não apenas um conjunto de medidas. Logo aqui há uma contradição, porque muitas das vezes centramos nesse conjunto de medidas, mas que há dificuldade em ser percebido esse conceito. Desigualdades geográficas, falta de articulação intersetorial, falta de monitorização, falta de financiamentos, ou os financiamentos, o discurso é sobre a inclusão, mas os financiamentos são muitas vezes para a exclusão, e os recursos não foram suficientemente para, digamos que o desafio que a lei dizia ter. E depois o aumento da burocracia. Ainda sobre este discurso, a promoção da equidade é um princípio estruturante, portanto, do sistema educativo português, não é só de agora, já é de algum tempo, portanto, desde 97, 98, que nós vemos a flexibilidade, a diferenciação, a equidade, são tudo conceitos que vêm desde essa altura, portanto, das reformas curriculares de 97, 98, mas a verdade é que a OCDE diz que este normativo, embora tenha o nome de para a inclusão, continua a ser visto na sua prática, no seu entendimento, como um normativo orientado para as necessidades educativas especiais. Traduzindo, se me permitem, ou seja, tem sido mais uma legislação para a educação especial. Portanto, depois verificamos que há incertezas nos processos, não são claras os procedimentos a nível da identificação, portanto, há aqui situações a nível da identificação e sinalização dos alunos, diversidade de parâmetros, ou seja, os critérios são muito vagos e abrangentes, há discrepâncias entre agrupamentos, muitas vezes levam a situações completamente dispares. Portanto, inclusão, dizia o CNE no seu último relatório, e aqui não é uma citação direta, peço desculpa que eu depois já não tive tempo para ir procurar a citação direta, mas traduzi um pouco por palavras minhas, e este relatório é de 2025, a inclusão ainda está por se cumprir. Quando eu digo estas coisas, eu não estou a dizer que isto acontece em todas as escolas. É que mal de nós se não houvesse já boas práticas ainda antes desta legislação. Claro que há escolas que têm boas práticas, mais localizadas, menos localizadas, mas é uma situação geral. Eu não estou aqui a representar-me a mim, não estou a representar nenhum agrupamento, nenhuma instituição tem discursos institucionais sobre esta situação. Portanto, não quero de modo algum. Todas as generalizações serão demasiado abusivas e todas as particularizações também o serão. Portanto, eu gostava de deixar isto. Depois, numa avaliação que eu fiz ainda relativamente a isto, este slide parece muito confuso, é resultado de um curso que eu fiz aqui há uns anos, logo em 2018, 19, por aí assim, com colegas de escola, das escolas da área de Lisboa. Portanto, tem o resultado da opinião dos procedimentos de vários agrupamentos. Eles, no conto de dois cursos de formação, davam cerca de 15 agrupamentos e nós temos estes procedimentos. É claro que eles estão sobrepostos, isto é uma avaliação por processos, é o resultado, é a representação de uma avaliação por processos. Portanto, nós temos ali alguns processos que se dobram ainda, mas eles não estão desdobrados
Não, é claro que nem todos os agrupamentos têm os mesmos procedimentos, mas eu juntei-os. E gostava só que não vou referir, por exemplo, relativamente à burocracia, é mais. Temos, por exemplo, agrupamentos que criaram aquilo que chamam equipa, ou que chamavam, não sei se ainda continuam, se não, equipas variáveis, que no fundo são equipas que fazem a triagem, como nos hospitais. Como, portanto, antes dos alunos serem avaliados ou de serem tomadas decisões, há uma triagem antes de eles irem para a equipa multidisciplinar. E nós temos aqui vários corredores. Outra coisa que eu gostava de destacar aqui é que dos vários atores que intervêm nestes processos, nestes procedimentos, vejam que todos eles saem fora da pista principal, que é a sala de aula. Portanto, todos eles, é como se nós estivéssemos numa fábrica, passa a expressão e a comparação, e todos os procedimentos estivessem fora da linha de montagem desta fábrica. A grande coluna vertebral de uma escola é o currículo e a sala de aula, mas todos os procedimentos que existem, sejam de que serviço forem, a sua grande maioria, para não dizer a quase totalidade, é fora da sala de aula. Portanto, isto dá bem o exemplo daquilo que se está a passar nas nossas escolas, ou que aqui há uns 3, 4 anos se passava. Depois, ainda relativamente à clareza dos conceitos. Dizia o professor Capucha, diz, não, escrevem, o professor Capucha e o professor Paulo Pedroso, que os conceitos não são claros. Algo que eu disse, comecei logo por dizer, eles não eram claros. E como diz a literatura, uma legislação que não é clara leva a pouca clareza depois na sua operacionalização. E, portanto, dava alguns exemplos: o Centro de Apoio à Aprendizagem, a utilização dos recursos, tendo a promover estratégias que podem levar a organizações separadas para os alunos, etc, etc. Aliás, sabemos que grande parte dos Centros de Apoio à Aprendizagem foi só mudar-lhe o nome, deixaram de ser unidades de apoio, unidades especializadas, e são CAAs, quer dizer, é só nós irmos às escolas. Não estou a dizer, mais uma vez, que sejam todas, está bem? Mas é ver a clareza dos nomes. Eu aqui há 2 anos estive num encontro de equipas e os colegas diziam, os colegas de uma equipa multidisciplinar diziam, os alunos da educação inclusiva. Os alunos da educação inclusiva. E eu cansei-me um pouco de ouvir os alunos da educação inclusiva e perguntei afinal quem eram esses alunos. E os colegas de boa fé, claro, diziam que esses alunos eram os antigos alunos da educação especial, mas que agora não se podia dizer educação especial, era educação inclusiva. Portanto, mais uma vez aqui vê-se a pouca clareza dos conceitos, que, pronto, e as pessoas não têm culpa, não é? Portanto, quando os conceitos são pouco claros é porque eles não foram devidamente explorados. Portanto, os centros de apoio à aprendizagem no continente são estruturas de apoio agregadoras dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola, e constituem-se como núcleos especializados no apoio a alunos com limitações. Vejam esta descrição que o CNE faz dos centros de apoio à aprendizagem, que ela própria é ambígua, tem as duas situações. Se nós a lermos com atenção, ela começa por aquela abrangência de toda a escola, para não discutirmos porque é que aparece esta figura não temos tempo para isso, do Centro de Apoio à Aprendizagem, porque ela vem por uma corruptela do modelo multiníveis, mas fica por outras núpcias esta situação. E depois acaba por ser que é no apoio aos alunos com limitações, portanto, é só para alguns aqueles que têm limitações. E depois o levantamento que faz o total de relatórios técnico-pedagógicos, portanto, identificam as necessidades de apoio ao nível do CAA, ou seja, são os alunos que estariam na educação especial se a estatística continuasse a ser feita com os mesmos critérios. Portanto, saem todas as outras limitações que têm e que estão. Portanto, vejam esta própria. Digamos que as próprias organizações têm aqui algumas dificuldades em destrinçar estes conceitos. Depois, ainda relativamente a alguns conceitos, o desenho universal. E o desenho universal confunde-se muitas vezes com a diferenciação pedagógica. Eu me pus aqui uma imagem só para exemplificar a grande diferença que existe.
mas temos ainda problemas nos conceitos relativamente à certificação dos alunos, às adaptações curriculares significativas e não significativas, para não dizer também com as significativas, não é? Nós temos imensos. É fazer um levantamento e percebermos que há alunos que têm as duas situações, têm acomodações e têm adaptações não significativas. E isto é muito engraçado quando nós falamos do discurso da inclusão, das questões éticas, das questões da justiça, é interessante e ninguém está contra isso. O pior é quando entramos na parte das escolas na engenharia do currículo. E é aqui que depois nós começamos a ter problemas, porque o discurso está lá todo, mas depois como é que nós fazemos esta situação? E depois os diferentes níveis de medidas podem ser mobilizadas ao longo do curso escolar do aluno em simultâneo. Ora, nós temos muitos agrupamentos a dizer, não, não, multiníveis, primeiro primeiro é as universais, depois é que vem, não, e vejam que o professor Luís Capucho e o professor Paulo Pedroso dizem que elas podem ser mobilizadas em simultâneo. Portanto, há aqui situações, depois nós mais à frente iremos voltar a estas situações com pormenores práticos. E depois a monitorização que tanto faz, em todos os relatórios é vista como muito frágil, a monitorização que está a ser feita. Portanto, e se nós temos pouca monitorização, não temos feedback do que está a acontecer, logo não podemos propor soluções em consonância. Depois, ainda a nível da decisão de formular, portanto, esta lei, dizia o professor Paulo Pedroso e o professor Luís Capucha que não houve avaliação da lei anterior. Mas eu gostava de lembrar aqui, também não houve avaliação do 3 de 2008, quando esta legislação foi implementada. Não conhecemos nenhuma avaliação. Aliás, como também não houve nenhuma avaliação do 105, quando ele, no fundo, foi revogado para passar a haver o 3 de 2008. E havia, na altura, até um guião muito interessante da Inspeção da Educação, um guião muito interessante para fazer uma avaliação. Aliás, foi um dos guiões mais interessantes que eu vi e que depois isso nunca foi para a frente. Portanto, digamos que o 3 de 2008 também foi implementado sem se perceber muito bem o que é que o 319, o que é que estava a acontecer na realidade com o 319 e o que é que estava a acontecer com o 115. Eu posso dizer, por exemplo, que algum aumento do número de alunos vem da aplicação do 3 de 2008 e da formulação das unidades especializadas. Por exemplo, nós não tínhamos quase alunos autistas nas escolas e com o 3 de 2008 começamos a ter. Estão a ver algo que não era bom, porque as unidades especializadas a nível internacional foram muito criticadas por organismos internacionais, está escrito, não sou eu, não estou a inventar estas coisas, mas elas tiveram também algo de bom. E depois o modelo multiníveis proposto pelo decreto-lei, que exige uma reorganização da cultura escolar. Ora, vão sair, já saíram alguns artigos num e-book que o ISEC publicou, e nós percebemos, embora a amostra seja diminuta, mas dá-nos alguma indicação de que o modelo multiníveis na prática não está a ser utilizado, não está a ser operacionalizado. Ele não existe na prática. As pessoas nem sabem muito bem como é que ele funciona. As pessoas, quando eu digo mais uma vez, no geral, está bem? Como é que ele funciona. Eu remetia, por exemplo, para o Brasil, onde há neste momento teses de doutoramento sobre o modelo multiníveis, com documentos, como é que ele pode ser operacionalizado a nível da avaliação, a nível da progressão, etc. Mas eu devo já adiantar que alguns países estão a abandonar este modelo. Ele já tinha muitas críticas, por exemplo, na América e em alguns países nórdicos, porque um dos grandes objetivos deste modelo é diminuir o número de alunos identificados para a educação especial. E o que se vê é que, em alguns países, esse objetivo não é cumprido. Mas, na maior parte deles, é o único objetivo do modelo que é cumprido. Por Sr. Joaquim exemplo, a Coa, Islândia está a acabar. agradecia que pudesse concluir, que a concluísse Ok. bem. A Islândia abandonou esse modelo. Eu só vou mostrar aqui estes números rapidamente, como nós podemos ver, há um decréscimo de números quando as leis são publicadas, mas depois há um aumento de
são alunos para a educação especial. Neste momento, vejam que 2018 a 19, vejam o aumento que está a haver com uma tendência crescente. Estes números, esta tendência é também exemplificada no relatório do ISCTE. Portanto, estamos num modelo da discrepância, é o que nós temos. E depois temos a equipa multidisciplinar com avaliações eminentemente de cariz administrativo, podemos falar, e a formação de professores também é muito criticada e com alguns desafios. Já em 2022 propunham soluções para o plano tendo em conta os desafios que eram colocados, e até agora nenhum destas sugestões foi acatada, e portanto está a acontecer desde 2022. Portanto, relativamente aos recursos, dizia um artigo que eram necessários de 300 a 500 milhões, de 500 a 700 milhões, vejam bem, tendo em conta que nós sabemos como vai o nosso país, será muito difícil nós termos estes recursos. Vou então acabar com uma poesia, se me permitem, rapidamente, professora Ondina, uma poesia que dá-nos um pouco o exemplo e o pontapé de saída para aquilo que eu irei depois dizer a seguir. Inclusão é a pertença de uma raça, a raça humana. Inclusão é um direito humano básico. Inclusão é lutar para descobrir como viver com o outro. Inclusão não é algo que se faça por alguém ou para alguém. É algo que fazemos. Desculpem, isto parou por qualquer motivo. Ops, peço desculpa por qualquer motivo. Peço-vos desculpa. Bem, vamos deixar a poesia que acabaria por dizer, no fundo, que a inclusão é viver sem instituições de exclusão, que não é só a escola, é um trabalho em rede de toda a comunidade. Se eu vos disser que, por exemplo, os sem-abrigos triplicaram, nós sabemos que estamos a falar de que inclusão é que nós estamos a falar. Ok. Muito